O que acontece quando um contrato administrativo é anulado? Isso daqui despenca em prova e você vai se surpreender com o que diz a lei sobre o assunto, porque a lei é contra-intuitiva, ela vai contra qualquer intuição que você tenha sobre a anulação dos contratos administrativos. Vamos compreender o assunto, mas antes de começar, já deixa o seu like aqui, porque você já sabe toda a dedicação que a gente prega para trazer o melhor conteúdo para vocês aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Bom, primeira coisa, a anulação do contrato administrativo é uma das formas de extinção desse contrato. Existe a extinção unilateral pela administração pública, existe a rescisão do contrato de forma amigável entre as partes, existe a rescisão judicial quando há a iniciativa do contratado e existe a anulação do contrato administrativo, que pode ser feita de ofício pela administração, claro, precedida de um processo administrativo com contraditório e ampla defesa dos interessados, e pode ser feita a requerimento do interessado, tanto a requerimento perante a administração pública, como também perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, recebendo ali uma ação sobre o tema de algum interessado, ele pode anular o contrato administrativo se entender se tem alguma irregularidade. Mas vamos lá. Quais são os requisitos para anular um contrato administrativo? O contrato administrativo, como regra geral, ele não deve ser anulado, mesmo que ele tenha alguma irregularidade. A Lei 14.133, ela adotou um entendimento bem comum lá do direito civil, que é o da preservação dos negócios jurídicos. Ela adotou esse princípio, que é bem comum lá no direito privado, que é dessa preservação dos negócios jurídicos. Então, vai ser buscado aqui, até o último caso, a preservação do contrato administrativo, entendendo-se que isso é a medida de interesse público como regra geral. É claro que no caso concreto, pode haver ali o interesse público na anulação, tá bom? Mas a regra geral é que se preserve, né? O interesse público está na preservação do contrato. Então, o que diz a lei lá no artigo 147? Ela vai dizer o seguinte: quando não for possível o saneamento da falha, então, vamos lá, primeira opção que a administração tem, sanear a falha, corrigir a falha. E essa correção tem efeitos retroativos, desde a data da existência dessa falha. Pode ser uma falha do contrato, pode ser uma falha da licitação. Sempre lembrando, pessoal, irregularidade, ilegalidade na licitação leva à nulidade da licitação e, consequentemente, à nulidade do contrato decorrente dessa licitação. Perfeito? Mas, se essa falha, se essa nulidade puder ser saneada, puder ser corrigida, ela vai ter que ser corrigida. Então perceba que aqui o legislador estabeleceu que o saneamento, a convalidação desse contrato é ato vinculado. Perfeito? Eu sei que existe lá uma discussão no artigo 54, da Lei 9784, Lei do Processo Administrativo Federal, que várias pessoas entendem que a convalidação ali prevista é um ato discricionário do poder público. Muito embora existam várias vozes no sentido de ser ato vinculado, isso é, sempre que possível a convalidação, ela deve ser feita. Agora aqui, nos contratos administrativos, na Lei 14.133, o legislador já estabeleceu a convalidação, quando possível, ela é obrigatória, é vinculada, certo? Então, primeira opção, havendo nulidade do contrato que pode ser convalidada, tem que haver o saneamento da falha. Não sendo possível, segunda opção, não sendo possível o saneamento da falha, a administração tem que avaliar se a nulidade, se a declaração de nulidade do contrato é medida de interesse público, de acordo com vários critérios definidos ali na lei. Então, primeiro, avalia se é possível corrigir a falha. Se for possível, corrige. Se não for possível corrigir, vai vir para uma segunda avaliação. É medida de interesse público declarar a nulidade do contrato? Não. Mantém o contrato mesmo com uma ilegalidade, com uma irregularidade. Se for medida de interesse público a preservação daquele contrato, mas interesse público é muito vago, professor. Mas a lei estabelece vários critérios ali que devem ser observados e motivados ali. Tem que haver uma motivação segundo esses critérios. Somente, então, se for medida de interesse público a declaração de nulidade, é que o contrato será anulado. Ok? Então nós temos esse caminho para anulação do contrato. Anulou o contrato, quais são as consequências? As consequências jurídicas, econômicas da anulação do contrato. Pessoal, aqui nós temos um ponto muito importante. Primeiro deles, aí, de novo a sequência aqui. Primeira opção que a administração pública possui é restituir a situação fática anterior. Isso é, restaurar a situação a como ela estava antes do contrato. Por exemplo,
A administração contratou o fornecimento de várias impressoras. E aí, o particular contratado forneceu as impressoras, mandou lá, todas elas em caixas, tudo certinho, bonitinho para a administração pública, tá lá, depositado. Antes de abrir e distribuir essas impressoras para os órgãos interessados, para os órgãos que precisam, identificou-se uma nulidade do contrato. O contrato precisou ser anulado. Dá para restituir essa situação ao seu status quo ante? Isso é, ao seu estado anterior? Dá, é só devolver as impressoras. Então, restitui o estado anterior, não tem prejuízo, acabou. Claro, pode ter indenização por perdas e danos lá do particular contratado, mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter adiante. Mas a regra é retornar à situação fática anterior, ok? Se não for possível retornar à situação fática anterior, aí a nulidade vai ser resolvida pela indenização por perdas e danos. Está no artigo 148, parágrafo 1º. Então tem uma ordem preferencial. Primeiro, retorno à situação fática anterior. Não foi possível. Segundo, indenização. E qual é essa indenização? A gente tem duas indenizações possíveis aqui. A primeira é indenizar por aquilo que foi executado, que é, claro, o pagamento, a contraprestação pela parcela executada do contrato. E a segunda indenização são as perdas e danos, os prejuízos que o contratado sofreu em virtude da nulidade do contrato. Agora, essas indenizações, elas precisam ser verificadas de acordo com a situação concreta, porque tem duas situações concretas que podem modificar a disciplina dessas indenizações, que são as seguintes. Primeira coisa, se a culpa do contratado, se foi ele quem deu causa à nulidade, apresentou um documento falso para celebrar o contrato. Isso só foi constatado depois. Opa, culpa dele de anular o contrato. E a nulidade do contrato sem culpa do contratado. Isso vai modificar aqui a disciplina das indenizações no caso concreto. Vamos lá. Primeira situação, invalidação do contrato por culpa do contratado. Mesmo ele sendo culpado, mesmo ele tendo dado causa à nulidade, ele tem que ser indenizado por aquilo que ele executou do contrato. Por quê, professor? Pela vedação ao enriquecimento sem causa da administração. Se ela recebeu o serviço, se ela recebeu parte da obra, ela tem que pagar por essa parte da obra executada. Então vamos lá, ele começou a construir o prédio da administração lá, deixou toda a estrutura completa, na hora do acabamento, identificou-se a nulidade, anulou o contrato. Deixou lá, sem acabamento, mas ele executou toda a estrutura. A administração não pode se apropriar daquilo sem pagar por aquela obra executada. Então ela vai ter que indenizar por aquilo que foi executado. E essa indenização tem fundamento na vedação e enriquecimento sem causa da administração. Só que essa indenização vai ser feita pelo custo básico do serviço ou da obra. Custo básico, sem qualquer margem de lucro para o administrado. Quando celebra o contrato, vamos entender isso aqui, quando celebra o contrato, o contratado, né, a proposta vencedora tem lá os custos da obra, vamos usar esse exemplo, e a margem de lucro que ele vai ter para construir aquela obra. Claro, ninguém vai construir porque ele é bonzinho e quer ajudar a administração pública. Ele vai construir porque ele quer ter lucro. Só que essa margem de lucro, obviamente, vai ser a da proposta mais vantajosa para a administração. Então, definiu ali a margem de lucro que ele vai ter, o custo e ali, além do custo, essa margem de lucro. Quando ele dá causa à nulidade, a administração só vai indenizar o custo. Essa margem de lucro não será indenizada. A margem de lucro pactuada no contrato não será indenizada se foi o contratado que deu causa à nulidade. Perfeito? Então, primeira coisa, indenizar aquilo que foi executado, mais pelo custo básico do serviço. Segunda coisa, indenizar as perdas e danos. Aqui, se foi o contratado que deu causa à nulidade, ele não vai receber indenização por perdas e danos. Porque a indenização por perdas e danos tem um fundamento diferente da indenização pelo que foi executado. O fundamento da indenização pelas perdas e danos é a responsabilidade civil do Estado. E na responsabilidade civil do Estado, não há dever de indenizar quando há culpa exclusiva da vítima, da culpa exclusiva daquele que sofreu dano. Então, nesse caso, ele tendo dado causa à nulidade do contrato, existe culpa exclusiva da vítima, ele não vai receber indenização por perdas e danos. Então, vamos lá, recapitulando, nulidade por culpa do contratado, ele recebe indenização pelo que ele executou, mas apenas pelo custo básico daquele serviço, e não recebe indenização por perdas e danos. Nulidade sem culpa do contratado, a nulidade foi causada pela administração. Opa, ele vai receber indenização por aquilo que ele executou de forma proporcional à proposta dele do contrato, com a margem de lucro pactuada, mas de forma proporcional. Ele executou 70% da obra, ele vai receber 70% do valor pactuado no contrato, certo? Indenização por aquilo que ele executou e indenização por perdas e danos. E aqui, indenização por perdas e danos é qualquer dano, qualquer prejuízo comprovado, inclusive os lucros cessantes. Mas presta atenção, e aqui a gente já parte
para um segundo ponto aqui, já parte para um outro ponto aqui, que é a questão dos lucros cessantes. Prestem bastante atenção, pessoal, porque lucros cessantes aqui, como indenização por nulidade do contrato, não é aquilo que ele deixou de receber se ele tivesse executado o contrato. Não é aquilo que ele receberia se ele tivesse executado o contrato até o final. Não, não é isso. Porque aí inverteria a situação. Quem estaria se enriquecendo ilicitamente seria o contratado, porque ele estaria recebendo um valor por algo que ele não fez, por algo que ele não executou. Então, lucros cessantes não é isso. Muita gente confunde esse ponto aqui. Lucro cessante não é aquilo que ele deixou de receber se o contrato tivesse sido executado até o final. Não. Lucros cessantes aqui são os negócios que ele perdeu por estar executando o contrato com a administração. Mas ele precisa comprovar isso, e essa comprovação é difícil. Então vamos supor, ele diz o seguinte: olha, eu tinha 5 contratos de obras para fazer, e desses 5 contratos, eu abri mão de 2. Eu rescindi com 2 para celebrar o contrato com a administração. Ou eu recebi 2 outras propostas de contrato aqui, ó, tô mostrando para você, 2 outras propostas de contrato para obra que eu rejeitei porque eu estava fazendo a obra aqui para a administração em virtude desse contrato que foi anulado. Então eu deixei de ganhar lá. Isso é lucro cessante, mas tem que ser comprovado. E essa comprovação é bem difícil, ok? E claro, além dos lucros cessantes, os prejuízos materiais, o custo da desmobilização, enfim. Poxa, eu coloquei todos os materiais aqui, eu tive que carregar esses materiais para cá, agora vou ter que levar de volta. Enfim, tudo isso vai ser avaliado e, claro, vai ser calculado de acordo com critérios objetivos. Então, pessoal, essa é a disciplina da nulidade do contrato administrativo, tema que cai demais em prova, tanto em provas objetivas, discursivas e orais. Fiquem bem atentos. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, comentem aqui qualquer coisa que vocês querem ver no canal, quais os próximos vídeos vocês querem ver aqui e, claro, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem todos os conteúdos que nós estamos produzindo aqui. Maravilha? Então é isso. Nos sigam nas redes sociais também, né? @estratégia carreira jurídica, @rodolfo.pena. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.